Bem-vindos ao programa CPLP na GMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. A Escola Portuguesa Rui Sinati de Dili lançou mais uma edição da revista Tempo. É a 13ª edição da revista, que começou a ser publicada em 2015. Na última sexta-feira, a Escola Portuguesa promoveu uma cerimônia de lançamento da publicação. O tema desta edição aborda sobre os detalhes dos 20 anos de existência da unidade escolar em Timor-Leste. A Escola Portuguesa de Dili é financiada por Portugal e segue o sistema educativo português. Atualmente, possui 1.300 alunos, sendo 97% timorenses. A revista da Escola Portuguesa Tempo é uma revista que vai na 13ª edição e neste momento tem como tema unificador o contar a história da Escola Portuguesa quando celebramos 20 anos. Nós procuramos nesta revista, nestas várias edições, fazer uma abordagem da realidade timorense, portuguesa, e tentar divulgar a língua portuguesa ao maior número de pessoas. O Presidente da República, José Ramos Horta, também participou no lançamento. No seu discurso, louva a Escola Portuguesa como uma escola de referência em Timor-Leste. É uma escola com grande qualidade de pedagogia e também de dedicação do diretor, dos professores, do pessoal administrativo, do pessoal da cozinha, todos contribuem para esta grande escola que espero algum dia seja um modelo, para todo o Timor-Leste. A revista começou a ser lançada em 2015. Em edições anteriores, foram abordados temas como a comunidade dos países da língua portuguesa, as Nações Unidas, os direitos humanos, a questão da solidariedade e entre outros. Em Moçambique, Cecília Mate acordou com uma parte da cama submersa devido às inundações que engoliram o bairro. Foi um pesadelo após uma madrugada de chuva intensa em Maputo. Em 24 horas, chuva intensa abateu-se sobre Maputo e deixou vários bairros submersos. Um cenário recorrente nesta altura do ano e que hoje atingiu 2.400 famílias. A chuva entrou dentro de casa, não temos sítio para dormir, tudo mais coisas está dentro da água. Não tiramos nada, não aproveitamos nada quase, tudo. Só temos a vida, que salvamos as crianças e nós mesmos. Desta vez é demais. Porque das outras vezes não fica assim. Podemos ter água, mas dentro das casas, dentro, não entrar. Mas desta vez a água entrou mesmo dentro da casa. Amanhã é de desalento. Tudo o que estava em casa está perdido. Não tem nada, papá, não tem nada. Aqui estamos vir aqui na estrada, não tem nada. Só aqui estou aqui mesmo, só. A disse que a plana salvou porque tinha na pasta que eu levei para o serviço. Minhas filhas, ontem era para ir na escola, comprei cadernos, tudo está dentro da água, não temos nada. Estamos aqui, dormir aqui na estrada. Vou dizer que nem televisor, está a flutuar. Dentro aí, a passear lá que tem muros que caíram assim. Está a passear ali dentro assim. Está cheio aqui dentro, está cheio de água e tudo, está aí. Falta de drenagem e há acessos cortados. As autoridades têm como prioridade arranjar maneira de escoar as águas. Um problema antigo. Então assim estamos a pedir ajuda, estamos a sofrer mesmo com essa água, desde há muito tempo nós estamos a sofrer com essa água. Passamos a noite aqui, já temos 2 dias a passar aqui, desde antes de ontem que começa essa chuva aqui. Estamos mal mesmo. A época das chuvas está a meio e as previsões continuam a apontar para precipitação nos próximos dias. Em Boane, Moçambique, Luísa Felipe Sorre, ao chegar à terra, depois de ter sido resgatada de barco com 4 filhos de um edifício devido às cheias. Várias crianças estão entre as centenas de pessoas resgatadas das cheias na região de Maputo, no sul de Moçambique. Tenho os meus 4 filhos. 4? Sim, o meu marido também. Conseguiram salvar-se todos? Sim, conseguimos, e os meus cunhados também. Como é que fez com os bebés quando esteve ali sem comida, sem nada? É só dizer, mamãe, comida, dizer que filhos, aguento. Talvez vão nos socorrer amanhã.
E aguentamos até hoje. Achávamos que a chuva fosse normal, aquela normal, mas não era. Não era aquela normal. Depois começaram as enchentes, tentamos sair dali, mas como já não havia passagem nem carro para atravessar, nem para Matola, nem para Boane. Então tentamos nos refugiar na secretaria do Instituto IAM. Ficamos lá quase por 2 dias. Então hoje é que chegou a ajuda. Mais de 300 pessoas já foram resgatadas entre sexta e sábado, resgatadas de árvores, casas e terrenos que ficaram como ilhas. Foram salvos por embarcações de autoridades, empresas e particulares, sobretudo voluntários. Porque existem pessoas que ainda estão a necessitar da ajuda, de que sejam resgatadas e para cá estarem deste lado conosco e está-se a fazer esse cumprimento. Desta vez foi demasiado, é o que eu posso lhe confirmar e dizer, foi super demasiado. Que ainda até agora eu estava a receber informação que lá do outro lado ainda continua, a água ainda está a subir. As cheias na região de Maputo provocaram 4 mortes, segundo um primeiro balanço das autoridades, em que pelo menos 13.000 pessoas já foram de alguma forma afetadas. Há centros de acomodação abertos para receberem famílias desalojadas. Em Moçambique, algumas famílias do município de Boane aguardam socorro em cima de casas cercadas pelas cheias. Algumas famílias do município de Boane, 30 quilómetros a sul da capital moçambicana, Maputo, aguardam socorro em cima de casas cercadas pelas cheias. Estamos neste momento pedindo ajuda a quem puder nos socorrer. Talvez até agora estamos a pensar em helicópteros, porque temos mulheres grávidas em cima de casas, estamos a chegar imagens de mulheres grávidas, de crianças, é um desespero total. Um barco a motor navega pela zona e já socorreu algumas pessoas apanhadas de surpresa pela corrente e que escaparam para o cimo de árvores. Mas esse mesmo barco não tem força para chegar aos bairros submersos. Correntes muito fortes, a população a pedir socorro, nós não podendo chegar até a eles, de longe sinalizando, nós não conseguíamos fazer nada, tornamos-nos impotentes. Portanto, isto é um assunto para o Governo Central tomar a sério, vir para aqui e ver o que está a acontecer. E sabe se a sua família está segura? Está a tentar ligar, não está a responder, o telefone não chama, não sei qual é a ideia, a maneira como ele está lá, não sei. Porque o barco é só um barco. Até que ainda não começou a levar população. Já há cerca de 14.000 pessoas afetadas pela chuva intensa que cai desde quarta-feira na região de Maputo e as previsões continuam a apontar para chuva intensa até domingo. O secretário-geral da FANPROF de Portugal estimou em mais de 150.000 os participantes que estiveram na manifestação de professores em Lisboa. Colegas, professores e professoras, educadores e educadoras, esta é provavelmente mesmo, como já disseram aqui os nossos colegas, a maior manifestação de sempre de professores e educadores em Portugal. Toda a gente pergunta quantos professores, eventualmente com as famílias, quantas pessoas desfilaram hoje nesta manifestação? Podemos dizer uma coisa, quando os colegas de Faro vinham a meio da avenida, estamos a falar de Faro, e a manifestação vem por ordem alfabética e ainda tem o Porto no final, os agentes da polícia disseram-nos que à vontade até ali já tinham passado mais de 100.000 professores. E por isso hoje estamos à vontade, sem medo de errar, para dizer que nas ruas, professores ou as suas famílias, ou gente solidária, esta manifestação teve mais de 150.000 pessoas a descer a avenida. E quero-vos dizer que os pré-avisos de greve foram assinados pelas organizações sindicais, aqui mesmo neste palco. Há pouco propomos que no dia 2, todos os distritos do país, de Coimbra para norte, façam greve
a todo o serviço e todo o dia, com uma grande manifestação de professores na cidade do Porto, e que no dia 3 todos os professores do distrito de Leiria para Sul façam greve e tenhamos uma nova manifestação nacional enorme da parte sul do país, aqui na cidade de Lisboa. Aquilo que nós propomos é desdobrar esta grande manifestação em 2 manifestações, uma no norte, uma no sul, e o que eu pergunto é o seguinte: há acordo em avançar 2 e 3 para esta luta no Porto, em Lisboa, do norte e do sul, todos unidos e convergentes, numa só voz, a exigirem a resolução dos problemas dos professores? Sim! Os professores de todo o país manifestaram-se em Lisboa com uma lista de reivindicações que inclui a contagem do tempo de serviços congelado mais de 6 anos. Garantiram que a luta vai continuar. É difícil porque há uma série de motivos, mas os que têm prioridade têm a ver com a contagem do tempo de serviço, tem a ver com o que despoltou esta questão, que tem a ver com as condições e os critérios de recrutamento e a questão dos escalões. Fundamentalmente, em termos pessoais, a questão da contagem do tempo de serviço, mas estou solidária com as questões que dizem respeito a professores com outra idade e com outra fase do percurso. A paragem obrigatória no 5º e no 7º escalão, que não faz sentido nenhum. Os professores têm o tempo de serviço, fazem tudo, progridem e depois chegam ao 5º e ao 7º escalão e ficam pendurados. Para além disso, o tempo de serviço que esteve sem contar, continua sem contar. Nós trabalhamos, efetivamente, e a questão dos salários é uma coisa ridícula, porque o Sr. Ministro diz que há progressão salarial. Eu, desde 2008, ganho exatamente o mesmo, estamos em 2023. Portanto, é uma mentira pegada, todas as situações. A única coisa que tem aumentado são os impostos, as contribuições e a ADSE. Portanto, todo o dinheiro que é aumentado vai ser buscado pelo Estado novamente através desses aspectos. Eu venho a todas estas manifestações porque a situação não se altera e, portanto, nós temos que manter a nossa posição porque é importante para nós, para os nossos alunos, para os pais, para o país inteiro. Mas quais são as principais queixas, os principais motivos de descontentamento? Olha, são tantas que eu não as consigo enumerar agora, mas é assim, no meu cartaz eu escolhi a palavra democracia porque eu acho que ela está em causa e escolhi a palavra respeito porque é aquilo que nós não sentimos por parte dos nossos dirigentes, nomeadamente do Ministério da Educação. Em que escalão é que está? 6º. E é o escalão onde deveria estar? Ou... Não. Qual é que devia estar atualmente? Devia estar no 7º, quase a chegar ao 8º. E é assim, andamos aqui a marcar passo, entende? E descontamos os anos que estivemos congelados, portanto o Estado arrecadou os nossos impostos e roubou-nos o tempo de serviço, o que é um duplo roubo. Em Portugal, cerca de 100 trabalhadores dos hospitais de Vila Franca de Xira, Amadora, Sintra e Louras juntaram-se em frente ao Ministério da Saúde. Reivindicam a aplicação de um contrato coletivo de trabalho. Cerca de 100 trabalhadores dos hospitais de Vila Franca de Xira, Amadora, Sintra e Louros juntaram-se esta quinta-feira em frente ao Ministério da Saúde para reivindicar a aplicação de um contrato coletivo de trabalho, dizendo que é preciso investimento no SNS. Nós queremos os mesmos direitos que os enfermeiros das restantes instituições EPS. Desde logo as 35 horas, a possibilidade de trabalhar em 35 horas no Hospital de Vila Franca e Loures e ainda o direito à progressão que já adquirimos depois daquela luta que temos estado a desenvolver e que adquirimos o direito à progressão, mas estes enfermeiros ainda não têm. Neste momento estão a ser oferecidos contratos nestes hospitais com o salário base de qualquer outra instituição trabalhar a 40 horas. Ora, se nas outras instituições trabalham a 35 é muito difícil captar e está-se a ver muita carência de profissionais e isto é uma forma também de os atrair, é uma forma também de promover e de defender o serviço público com a importância do Serviço Nacional de Saúde. Estão alguns há anos à espera da aplicação de um acordo coletivo de trabalho que o Ministério teima em não assinar,
pondo em pé de igualdade estes trabalhadores com todos os outros trabalhadores dos hospitais EPE do país. Trazem para a rua e exigem às empresas e ao governo aquilo que é seu por direito, que é ter uma vida digna, acabar com esta redução do seu poder de compra brutal que significa a inflação e os custos gerais, muitos deles que nem cabem nos valores que são apontados para a inflação, como é o caso da habitação, em que os trabalhadores, os reformados e pensionistas estão a empobrecer, a ver acentuadas as desigualdades e em que é obrigatório e necessário e urgente o aumento geral dos salários de todos os trabalhadores, a dinamização efetiva da contratação coletiva, da negociação das reivindicações dos trabalhadores, respondendo a esta situação de degradação das condições de vida e de trabalho que temos no nosso país. Estão previstas manifestações em várias cidades do país, num dia de luta que abrange público e privado, com greves em vários serviços públicos e diferentes setores da economia. O Ministro da Saúde de Portugal reconheceu que a greve dos médicos, marcada para março, o preocupa, mas disse acreditar ser possível encontrar pontos de consenso nas negociações para evitar estas formas de luta. Nós temos estado presentes e tem havido uma intensa agenda negocial. Ainda assim a greve está marcada já para dia 8 e 9 de março. Eu não vou comentar o exercício do direito legítimo que os sindicatos têm a utilizar as formas de luta adequadas. Isso não preocupa? Claro que preocupa. Sempre acentuo que nós estabelecemos uma agenda negocial de comum acordo entre o Ministério da Saúde e os sindicatos, de acordo com a qual as negociações decorrem até junho. Eu tenho expectativa que seja possível até lá encontrar pontos de consenso suficientes para que essas formas de luta não sejam necessárias. Que pode dar nesses pontos de consenso? Sabe que a negociação é um processo a dois, neste caso até a três, porque há dois sindicatos médicos e, portanto, um tango dança-se a dois, uma negociação faz-se a dois. As garantias que eu dou é disponibilidade para o diálogo. Milhares de trabalhadores desfilaram em Lisboa do Largo Camões até a Assembleia da República num protesto organizado pela CGTP. Protestam contra o aumento do custo de vida e por aumentos salariais e das pensões. É impossível o governo dizer que está tudo tão bem e depois quem vive do seu salário sentir tantas dificuldades todos os dias. Medidas tão sensatas e urgentes como o controle dos preços dos bens essenciais, fixar margens e, claro, atualizar salários e pensões são urgentes e quando as maiorias sociais fazem ouvido, elas mexem maiorias absolutas sim. E o governo tem de mexer porque a contestação popular está a aumentar porque reivindica essa economia mais justa que o nosso país precisa. Não podemos dizer que há crescimento económico e ele ser só para alguns. Há uma grande determinação, uma grande alegria uma grande unidade e também se está a criar condições para continuar esta luta no aumento dos salários e contra o aumento do custo de vida, como estamos aqui a ouvir. Este Dia Nacional de Indignação, Protesto e Luta que a CGTP hoje realizou, em todo o país, em todos os setores, teve uma expressão de muitos milhares de trabalhadores a participarem com as mais variadas expressões em greves, paralisações, plenários, concentrações, ações de desfiles nas ruas, de trabalhadores de empresas e de serviços a desfilarem à porta de ministérios, à porta de serviços públicos, à porta de câmaras municipais, de hospitais, ou seja, teve uma variedade e uma dimensão de transversalidade relativamente àquilo que os trabalhadores sentem que precisam transmitir do seu descontentamento, da sua indignação, do seu protesto, mas também da sua exigência de resposta aos problemas que estão a viver e que têm causas, têm causadores e que precisam da alteração das opções que têm vindo a ser seguidas. Esta questão dos salários é uma questão determinante. O aumento significativo dos salários, a proposta que a CGTP faz de 10% ou de um mínimo de 100 euros para todos os trabalhadores é a garantia de que, de facto, nós, no nosso país, tiramos os trabalhadores que trabalham da pobreza. Em Portugal, comboios parados e linhas vazias era o cenário na estação ferroviária de Santa Apolónia devido à greve na CP. O cenário é pouco habitual em Santa Apolónia, a principal porta de entrada e saída de Lisboa por comboio, tanto para portugueses como para turistas.
Comboios parados, linhas vazias e plataformas quase desertas descrevem mais um dia de greve da CP, à qual se juntou esta quinta-feira a Infraestruturas de Portugal. Neste momento começamos a ter o salário médio nestas empresas mais próximo do salário mínimo nacional e isto coloca um problema que é a desvalorização das profissões que já hoje estão nestas empresas e está a colocar um problema relativamente ao futuro que hoje há um conjunto de trabalhadores que começam a sair dos vários setores de atividade, quer da IP, quer da CP. Há dificuldade de recrutar novos trabalhadores, isto é uma questão de futuro, é uma questão estratégica que é preciso resolver porque no momento em que se fala tanto do Plano Nacional Ferroviário, que se fala de muitos investimentos para a ferrovia, não temos uma palavra de valorização dos trabalhadores e não há ferrovia sem ferroviários. A capital e arredores estão hoje mais caóticos, dado que até ao meio-dia circularam 5 comboios dos mais de 500 que estavam programados em todo o território nacional. Ainda assim, os passageiros parecem entender as reivindicações dos ferroviários. Acho que são justas, todos têm direito a fazer greve. Eu, se tiver que fazer greve, também faço, não tem problema nenhum. Prejudica as pessoas, mas é um direito que as pessoas têm, portanto, é assim. Eu acho que eles têm razão de fazer a greve, porque, pronto, devido à situação, os aumentos de vida, essa coisa toda, eles têm razão. Só que nós, é claro, que ficamos prejudicados. A greve sem serviços mínimos prolonga-se na CP até ao dia 21 de fevereiro. O primeiro-ministro português considerou fundamental a União Europeia preparar-se para novos alargamentos. Considera inaceitável frustrar as grandes expectativas criadas quanto ao processo de adesão da Ucrânia. Bem, essa avaliação só a Comissão pode fazer. É claro que a União Europeia criou, entretanto, um nível de expectativas relativamente ao futuro europeu da Ucrânia que neste momento não é possível frustrar. E, portanto, se é essencial que a Ucrânia preencha os requisitos para poder aderir, há um outro passo que eu diria tão ou mais importante, que é a União Europeia preparar-se ela própria para o que significa acolher um país com a dimensão da Ucrânia e seguramente que esse alargamento à Ucrânia implicará necessariamente o alargamento a um conjunto de outros países, e designadamente dos Balcãs Ocidentais. E, portanto, isso exige, para que tudo corra bem e não acabe numa enorme frustração para os países candidatos, que a União Europeia se prepare do ponto de vista da sua arquitetura institucional, da sua capacidade orçamental, para que esses processos sejam processos de sucesso e não uma frustração coletiva para todos nós. Digamos, a última coisa que podemos fazer, que nenhum de nós tem direito a fazer, é frustrar as expectativas que agora foram criadas. Foram criadas, agora temos que as honrar. Portugal vai retirar ao presidente ucraniano todo o apoio à luta que a Ucrânia está a travar. Entende que seria uma tragédia para o mundo se o resultado desta guerra fosse uma vitória da Rússia? Bom, o dia de hoje vai ser obviamente marcado por esta grande oportunidade de falarmos diretamente com o presidente Zelensky para fazer o ponto de situação sobre a situação militar, de que forma podemos continuar a apoiar a Ucrânia nesta luta vital contra um inimigo tão poderoso que desencadeou uma guerra brutal, como foi o caso da Rússia. Também as perspectivas de como é que é possível construir a paz, que é essencial, e como é que depois podemos construir o nosso futuro em comum. Desde o princípio da guerra que nós temos procurado apoiar nas medidas das nossas possibilidades e à medida que os diferentes pedidos vão surgindo. Obviamente, o primeiro pedido, o mais urgente, era o apoio humanitário. Em segundo lugar, também apoio material. Apoio também para aquecimento, neste inverno muito duro. E relativamente ao apoio militar, temos dado todo o apoio que nos tem sido solicitado e de que nós dispomos e que temos possibilidades de disponibilizar. Recentemente, ainda ontem, tive a oportunidade de anunciar que temos todas as condições para, no próximo mês de março, poder fazer a entrega dos 3 tanques Leopard que tinham sido solicitados no âmbito da coligação europeia que está a ser formada para disponibilizar um conjunto relevante de equipamentos. Enfim, não é uma questão de linha vermelha do nosso caso. Como sabe, nós temos um programa de empenho dos nossos caças F-16 em vários programas da NATO. Vamos agora estar, aliás, numa missão de polícia aérea nos próximos meses na Lituânia.
Temos, por outro lado, um acordo de cooperação com a Roménia relativamente aos caça F-16, portanto aí é uma área onde não temos disponibilidade, visto que os meios que temos estão todos alocados a missões que não podemos prescindir. O momento, os termos e as condições para a paz, só a Ucrânia pode definir. A Ucrânia é o país agredido e, portanto, é a Ucrânia que tem o direito de definir quais são as condições, o momento e os termos em que a paz é negociada. Agora, a ambição de todos nós é que essa paz seja possível. Este tem que ser o objetivo. A guerra é só um meio para chegar à paz. E esta guerra, é preciso recordar, não foi desencadeada pela Ucrânia. A Ucrânia é a vítima da guerra. Quem desencadeou a guerra, no passado dia 24 de fevereiro, foi a Rússia. É a Rússia que tem que parar a guerra, é a Rússia que tem que perder esta guerra e é a partir daí que se constrói a paz. Mais de um quarto de século da história cabo-verdiana é contada nos 323 números do Jornal Notícias de Cabo Verde. Regressam agora ao arquipélago, oferecidos pela filha do último diretor. Isto também era do M. Ribeiro de Almeida. Mais de um quarto de século da história cabo-verdiana é contada nos 323 números do jornal Notícias de Cabo Verde, que estavam em Lisboa e regressam agora ao arquipélago, oferecidos pela filha do último diretor. Helena Neto, proprietária da inédita coleção de jornais, tem a ambição de que estes exemplares sejam vistos pelo maior número de pessoas e desloca-se esta semana ao Mindelo, onde vai oferecer a coleção à Biblioteca Municipal. O jornal custava um escudo e foi fundado por Manuel Ribeiro de Almeida, empresário de sucesso na ilha cabo-verdiana de São Vicente, com uma particular paixão pelas artes e ideias. A publicação durou 31 anos, com uma periodicidade instável, e relatou nas suas edições a história de um Cabo Verde que lutava contra a fome num mundo atravessado por uma guerra mundial, ilustrado com muitas fotografias das principais figuras de um Portugal que ainda queria ser imperial. O jornal foi sempre publicado em São Vicente, por isso é que eu acho que devo dá-lo à biblioteca da minha terra, portanto à biblioteca municipal. A ideia é permitir que as obras sejam consultadas, porque eu não sou eterna, já tenho esta idade, e de modo que depois as obras ficariam cá, não é? Este jornal, o que tem de especial é que contém a história de Cabo Verde dos anos 31 a 62. Tinham gosto naquilo que faziam, mas não era, digamos que também não era fácil. A comunicação entre as ilhas naquela altura também não era a melhor. Está a ver, naquela época, o Mindelo, a cidade do Mindelo, que é em São Vicente, que é a minha cidade, era mais capital de Cabo Verde do que a cidade da praia, porque São Vicente tinha Porto Grande, não é? E aquele porto era um porto aberto ao mundo, passavam lá barcos de todas as nacionalidades. Helena Neto, conhecida como Milena, tem 87 anos e desde os 10 que vive em Portugal. Cresceu a ver um álbum muito especial elaborado pelo seu pai. O meu pai, Raul Ribeiro, e o meu tio Manuel Ribeiro de Almeida, faziam parte da comissão de honra que recebeu em São Vicente, Cabo Verde, os aviadores, o Gago Coutinho e o Sacadura Cabral. E então, como o meu pai era muito apreciador de fotografia e lidou com eles de perto, aproveitou e fez este pequeno álbum com fotografias tiradas há 100 anos. Não é? Tem aqui fotografias do avião, fotografia deles, e ele fez os comentários datilografados a explicar o que é cada fotografia. Fotografias inéditas, claro, são muito antigas, não é? Um bocado desvanecidas, mas têm o interesse histórico. O avião parou lá porque tinha umas avarias e, portanto, ele esteve aqui num cais, foi guindado para um cais para ser reparado, e esperaram para as peças que foram, penso que daqui, enfim, e só quando ele foi reparado é que então seguiram viagem. O Notícias de Cabo Verde foi o primeiro a relatar alguns acontecimentos marcantes da história deste país africano, como a revolta de Nho Ambrose, uma manifestação em 1934 de um grupo que percorreu várias ruas da cidade do Mindelo, ostentando um pano preto a servir de bandeira contra a miséria e a fome. Também noticiou o desastre da assistência na cidade da Praia, em Santiago,
uma catástrofe que ocorreu em 1949, quando a parede dos serviços cabo-verdianos da assistência ruiu, matando 232 pessoas, sobretudo mulheres e crianças que ali corriam por terem fome. A agência Lusa apresentou em Lisboa o Anuário 2022, que passa em revista os principais acontecimentos em Portugal e no mundo no ano passado. Nós temos 245 fotos, mas a Lusa tem muito mais. Ou seja, o que a Lusa tem, para ter uma ideia, ao nível de produção fotográfica, estamos a falar de cerca de 40 mil fotografias. Há muito mais na Lusa do que aqui está. Ou seja, fazer a edição, digamos aqui, a escolha da fotografia é, na realidade, uma tarefa difícil. Seguimos o mesmo processo do ano passado, com exceção do caderno especial sobre a Ucrânia, e o que fizemos foi, mês a mês, íamos escolhendo. Depois, no fim, também podemos fazer um debate sobre quem ajudou mais nesta área, ao nível desta tarefa de coordenação e de escolha, mas fazemos mês a mês, onde temos a primeira fotografia do mês, depois temos o mês respectivo, e vamos escolhendo. Mas, na realidade, há muitas dificuldades a escolher boas fotografias. Isso podem ver aqui. Eu acho que tenho post-its em quase todas as páginas, não sei porquê, mas é um sinal que é difícil escolher umas fotografias que sejam completamente diferentes. Há grandes fotografias aqui. É um grande tributo ao jornalismo. Mas eu acho que o jornalismo português precisa de ultrapassar alguns desafios se quiser continuar a ser um pilar da nossa democracia. A nossa democracia tem alguns sintomas graves. Graves, quer dizer, tem algumas personagens, tem alguns instintos que estão a vir ao de cima. Isto começa com, eu peço aos fotógrafos cada um para fazer uma pré-seleção. A nossa editoria da agenda faz uma cronologia dos temas. Portanto, no fundo é mais ou menos assim que funciona. Depois eu e o Nuno estamos em permanência, conversamos muito diariamente sobre outras coisas, mas também sobre este anuário. E com base da primeira pré-seleção que os fotógrafos fazem, cada um faz, porque respeitamos a escolha de cada um, e com a cronologia, quer dizer, no fundo começamos a ter ali um mês a começarem a ser organizados. Se olharmos para este livro, que no nosso panorama é único, não há nenhum anuário mais aqui em Portugal, acho eu, tanto quanto me apercebo. E é um retrato que deixa à Lusa e quem trabalha na agência, eu acho que um momento de grande orgulho, porque conseguimos, olhando aqui para as fotografias e para os textos que são pedidos a cada parte da redação, há um processo muito democrático e muito aberto para se discutir temas e com as pessoas, desde quem escreve, o ângulo, etc., e os temas que são feitos, deixa-nos um grande doce na boca. Marco de Canaveses, onde nasceu Carmen Miranda, está a trabalhar com o Brasil a possibilidade de o espólio da artista ser restaurado em Portugal. Marco de Canaveses, onde nasceu Carmen Miranda, está a trabalhar com o Brasil a possibilidade de o espólio da artista ser restaurado em Portugal para exibição no museu que lhe é dedicado na sua terra natal. Já passámos por algumas fases de negociação. Uma das últimas conquistas que fizemos foi, eventualmente, poder trazer alguns dos vestidos e algumas das peças do espólio que está no Museu da Carmen Miranda, que neste momento não está em exposição, está até resguardado ou está guardado num espaço, e que nós sabemos, porque temos também essa informação, de que não estará até aconchegado ou, no fundo, acondicionado da melhor forma. E uma das contrapartidas que nós teríamos em trazer para cá o espólio era poder fazer também o restauro desse mesmo espólio. Já apresentámos orçamentos, inicialmente foram-nos dadas algumas condições, nós também tivemos alguns especialistas a ajudar-nos, e essa é a proposta que está em cima da mesa, mas que efetivamente ainda não podemos fechar. Como já lhe disse, temos tido alguns percalços nesta negociação.
mas o objetivo era esse, era podermos trazer algumas das peças que estão no Brasil para exposição cá e efetivamente também consolidarmos a conquista, que é podermos fazer algumas réplicas para ficarem definitivamente neste museu. O Museu Municipal Carmen Miranda, em Marco de Canaveses, foi recentemente requalificado e nele está patente uma exposição de fotografias, cartazes de grande formato e objetos pessoais, sobretudo joias, que retratam a vida e a carreira da artista que nasceu a 9 de fevereiro de 1909. O propósito deste projeto é atrair cada vez mais brasileiros a visitarem o Museu Carmen Miranda, integrado numa rede de museus da diáspora. Não tem sido fácil, há bocado dei-lhe essa nota, não tem sido muito fácil, mas temos sobretudo também trabalhado com o Brasil a possibilidade de trazermos cada vez mais brasileiros a visitar este museu. Nós neste momento temos em média 350 visitantes do museu aqui no Marco, mas temos a certeza de que quando o museu entrar na rede de museus da diáspora e for também promovido com os parceiros que nós temos, quando a exposição permanente já estiver concluída, serão ainda mais, e já são muitos, mas serão ainda mais os brasileiros que vão querer visitar o Museu da Carmen Miranda, porque de facto a Carmen Miranda capitaliza muito no Brasil. O atual espaço, situado no centro da cidade, apresenta 3 salas de exposição, nas quais os visitantes vão ouvindo alguns dos grandes sucessos musicais da artista. Não devemos olhar para Carmen Miranda apenas e só como uma mulher do espetáculo. Nós devemos perceber Carmen Miranda. E aquele que é o visitante deste museu, normalmente vem e depois vai perceber melhor aquilo que é esta figura, esta criança que nasceu no Marco de Canaveses e se transforma num ícone. Que os movimentos do yoga fazem os reclusos da ala Zigué do estabelecimento prisional de Lisboa sentirem-se em paz. Há 8 meses que as manhãs de segunda e terça-feira dos reclusos da ala G do estabelecimento prisional de Lisboa, uma comunidade terapêutica, são ocupadas com aulas de yoga. Ali o tempo para e deixam-se os problemas do lado de fora da porta, com resultados à vista. Este tipo de atividades faz com que nós consigamos sair um pouco do sítio onde nós estamos, libertar a nossa mente para outros sítios melhores. Portanto, penso que são boas atividades. Eu, por vezes, eu saio, estou numa aula de yoga e consigo me esquecer que sou um recluso. É bom, é um sítio bom. Nós aqui aprendemos muitas coisas, aprendemos a conviver, a estar em certos sítios e aprender a negar muita coisa, aprender a não aceitar, aprender a dizer o não. Eu daqui vou levar muita coisa para a rua, vou levar muitas ferramentas para a rua daqui e espero não voltar a ser o mesmo que era. Nós aqui atuamos e começamos a atuar ao nível do corpo, não é? Mas isto é um treino para a vida. Não é? Aquilo que eles aprendem aqui, a ter que aguentar durante uma permanência, uma postura que lhes está a ser difícil, que eles têm que controlar a respiração, têm que controlar aquele estado de ansiedade, a dizer eu não vou aguentar, eu quero sair daqui, mas não sai. Não é? Este ganhar esta resiliência que eles vão adquirindo aqui, isto é um treino para depois lá fora, quando saem nas relações, e principalmente aqui que estão fechados e que têm que conviver com estas pessoas, queiram ou não, eles têm já este treino e isto depois no dia-a-dia vai sentindo as diferenças, que é isso que nós pretendemos. Os benefícios que nós temos observado nos estabelecimentos é realmente que há menos motins, eles estão muito mais tranquilos, já não reagem tanto às agressões verbais ou mesmo visuais, às vezes um olhar já os fazia explodir. Portanto, os benefícios não só para os reclusos, mas também para os sistemas prisionais, porque vão diminuir os motins, os guardas não têm tanto trabalho, as próprias pessoas já reduzem a medicação, os deles até já a pararam. O Prison Yoga Project foi criado em 2002 nos Estados Unidos por James Fox e trazido para Portugal por Inês Aires, que para o poder aplicar teve que fundar a ALMAS, a Associação Holística em Meios Prisionais Sem Fins Lucrativos, que assinou um protocolo, por sua vez, com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.
É um projeto de voluntariado, com direção voluntária, com professores voluntários, com gestão voluntária, que tem vivido da boa vontade da comunidade, que está sensibilizada com este tema. O que nós nos propusemos para provar que isto é benéfico, não só para o Estado, enquanto Governo, não só para as prisões, como também para a sociedade civil, por isso para todos os envolvidos, propusemos-nos a criar um piloto em que nós nos responsabilizaríamos pelos custos enquanto associação e procuramos então apoio da sociedade civil. Ao final de 3 anos prevemos entregar todos os resultados ao Ministério, então discutir com ele novas formas de financiamento e possivelmente incorporação do nosso método de yoga e meditação dentro do próprio programa de reabilitação dos estabelecimentos prisionais. O objetivo a longo prazo é conseguir implementar o projeto nos 50 estabelecimentos prisionais do país. Foram as informações de hoje. Voltamos na quinta-feira. Até lá.